Agora começa a aula. As mensagens no chat também são gravadas. Fica no histórico. Mas beleza. Boa noite. Boa noite, Priscila. Bom, então, gente, o que eu quero falar com vocês? Ó, eu já comentei com os meninos que tá tendo uma orientação pra gente... na verdade, eu não posso comentar muito e tal, mas eu vou me antever algumas coisas aqui. A gente já tinha combinado sobre as aulas gravadas. E aí eu quero uma forma oficial de ter as respostas de vocês mesmo sobre isso, porque eu quero encaminhar que para essa disciplina a metodologia que mais está se adequando são as aulas gravadas, né? Eu acho que você, como eu já tive um feedback, algumas pessoas me mandaram conversando sobre isso, né? Priscila me falou, Ricardo, Vinícius, eles comentaram comigo, né? Sobre essa questão da aula gravada e tal. Eu já tenho algum feedback bom, mas eu queria que eu vou passar para vocês um formulário para vocês colocarem o e-mail que vocês usam na faculdade mesmo, como se fosse um teste, é só uma pergunta, para vocês concordarem ou discordarem, tá? Então isso é a parte mais importante da aula, porque, peraí, enviar. Porque eu quero ter isso para poder encaminhar, tá bom? Veja se vocês conseguem acessar. Vou mandar lá no grupo também do Telegram, se alguém quiser acessar por lá. Né? Aí vocês concordam. Vocês concordam ou discordam? Se discordar, fiquem à vontade. Não é recriminando ninguém, não. A gente vai se... É só para eu ter certeza mesmo se todo mundo prefere esse método ou não. Tá bom? Ok. E o que eu quero falar mais para vocês? Eu quero falar sobre a atividade. O segundo ponto aqui é falar sobre a atividade. Eu falei que eu ia dar coordenadas da atividade e ia deixar oportunidades para dúvidas também. E eu estou percebendo que vocês mesmo tirando as dúvidas de vocês no, no Telegram, assim, eu acho incrível, tá? Continuem, eu acho massa quando vocês ficam resolvendo as dúvidas uns dos outros. Eu sei que a imagem não tá das melhores, tá? Lá tem algumas cotas que não existem, né? Se vocês perceberem, por exemplo, ninguém me falou, mas eu sei que da rosca não tem o comprimento da rosca da porca, né? Porque, geralmente, porca você compra, né? Então, tem isso, tá bom? Então, isso eu quero falar quando eu for falar da atividade. Pode falar. Teve uma medida lá, se não me engano, é o diâmetro do parafuso, justamente dessa rosca aí, que eu não consegui identificar qual era É o 1 tamanho. polegada por 8. Tá assim, W1, 2 asteriscos, 8. É isso que você tá falando, né? Então foi isso mesmo que eu coloquei. Então, é 1 polegada mais 1/8? Não, não. É 1 polegada e esse X8 é o passo. Vocês vão ver que, se vocês olharem na... Então foi isso mesmo, porque que a arruela é 26 o diâmetro. Aí sendo 1 polegada dá 2,54. Exatamente, exatamente. A arruela é um pouco maior do que o diâmetro externo, né? Porque eu Nominal. tinha feito de jeito e o parafuso dava 28. Aí quando eu fui ver a arruela dava 26. Eu falei, deve ter alguma coisa errada. Alguém perguntou o que é passo. Eu falo o que é passo, peraí. Passa Então, aí, é só. isso daqui, né? Aqui, ó, essa medida aqui, que tá meio estranha de enxergar, né? Na verdade, tem muita coisa estranha de enxergar, mas beleza. Essa daqui, gente, é a última vez, tá? É porque, assim, quando eu já fiz esse conjunto e tal, mas eu consegui pegar as dimensões. Mas depois vocês começaram a falar que tiveram mais dimensões, eu fui ver que talvez eu entendi por que vocês estavam tendo dificuldade. Por exemplo, nessa 1 polegada. Né? Algumas formas de se colocar algumas coisas em desenho talvez estivessem gerando dúvidas. Júlio falou assim, professor, o meu programa está abrindo para... Peraí, depois a gente vê isso, Júlio, tá? Aí você fica, só para eu terminar de falar essas coisas aqui. Mas aí a gente pode ver o que fazer. Então tá, esse aqui é o desenho, por exemplo, uma coisa que... Gente, quando não tiver o desenho da estrutura, muitas vezes a informação ela vai estar na tabela, tá bom? Então, quando, por exemplo, vamos pegar aqui a porca. A porca não tem o desenho dela aqui, vocês conseguem ver? Mas a gente sabe que a porca e a rosca, elas são um conjunto.
Então, as duas têm que ser de 1 polegada com um passo de 8. E aí me perguntaram, o que é esse x8? O que é esse passo de 8? Passo 8 é a distância entre os filetes da rosca, tá bom? Isso é normatizado. É o que... Eu tive uma conversa com o Vinícius sobre a engrenagem, o passo da engrenagem, que é a mesma ideia, né? A distância entre os dois dentes consecutivos. É porque, tipo, eu posso comentar, mas né, não é escopo, geralmente, de desenho ficar explicando essas coisas, sabe? Então, essa é a explicação que eu queria falar. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa adicional e tal, mas eu nem vou lembrar também, porque eu não sou completamente dessa área de elementos de máquinas e tal, tá bom? Mas passo é a distânciazinha entre dois filetes do dente. É isso que a gente chama de passo. Vocês vão ver passo, vocês vão ver em 3 lugares principais. Passo de mola, que é a distância entre aquelas risquinhas de uma mola. Passo de rosca ou passo de engrenagem. Passo de engrenagem é a distância radial aí, né? Assim, medida no ângulo do diâmetro nominal da engrenagem entre dois dentes. E a da rosca vamos supor que a rosca, ela é assim, né? A rosca está aqui, o parafuso você vai parafusar assim, é a distância entre dois filetes consecutivos. Isso que a gente chama de passo. Então, bom, isso é uma informação. Outra coisa que não tem, ó, o pino, vocês estão vendo aqui que as dimensões dele estão aqui. O pino está escrito assim, ó, aço, prata, se eu não me engano, aço, prata. O diâmetro, aí o símbolozinho de diâmetro, é 1/4 de polegada por 15. Então, a gente sabe que o pino é o que vai entrar aqui, ó, nessa parte do conjunto. Então, essas são as dimensões do conjunto aí, tá bom? 1/4 de polegada por 15. Onde coloca os tipos de material? Nessa disciplina, eu mostrei já em alguns dos vídeos onde você podia mexer com material, mas a gente não entra em detalhe de material não, tá, Priscila? Mas eu posso mostrar de novo. Eu vou abrir o programa, aí eu mostro de novo onde você pode editar o material. Bom? O desenho em si, professor, eu consegui fazer, o problema foi só nesse. Eu não entendi esse ponto aí, esse negócio da rosca aí, 1/8 aí. Só não entendi isso aí, o resto deu pra fazer perfeito. Quando eu falei assim, com certeza alguém teve dúvida nisso daqui, nesse W18, né? Tá. Outra coisa que gerou dúvida. Aqui também é 1/4, tá? Essa dimensão eu sei que tá bem difícil de enxergar, só que vocês têm essa informação aqui também. Ela é 1/4. Lembra que aqui é o pino cilíndrico que vai entrar aqui. Então vocês sabem que é 1/4. Outra informação que me perguntaram. Professor, o que significa esses dois simbolozinhos aqui, desses dois triângulozinhos que tem em vários lugares? Isso, para quem fez metrologia, quem está fazendo metrologia comigo, a gente viu isso na última aula. Então, alguém me responde aí o que é isso, que a gente viu na última aula. Que a gente tem prova amanhã, inclusive. A rugosidade da peça. A rugosidade da peça. Então, às vezes é muito importante que a gente tenha uma qualidade superficial da peça muito boa. Rugosidade está relacionado como se você desse um zoom microscópico na peça, é como se fossem umas reentrâncias microscópicas que você tem na superfície da peça. Peças metálicas, geralmente você vê que ela é bem lisinha. Mas você já pegaram alguma peça que você passa a unha e você consegue ver, tipo umas marquinhas? Aquilo que a gente chama de rugosidade. Todo mundo aqui tem quase todo mundo fez fluidos comigo. Lembram lá que em fluidos, quando a gente via aquela parte lá da rugosidade do tubo para poder fazer cálculo de diâmetro interno de fator de atrito, né, escoamento escoamento interno? Então, aquela rugosidade que a gente via lá é essa rugosidade que eu estou falando. Isso é controlado por um processo mecânico, tá bom? E aí, esses dois triângulozinhos quer dizer que, geralmente, são processos comuns, por exemplo, como torno e fresa, tá bom? É uma rugosidade em média. Se tiver 3 triângulozinhos, é uma rugosidade que tem que ir para muito baixa, tem que ir para, tipo, retífica, que é uma máquina que consegue uma rugosidade melhor. Se tiver um triângulozinho só, quer dizer que é um acabamento mais... Faz o menos brunimento. detalhado. Pode falar, não entendi. Para tirar essa rugosidade, eles brunem. Faz o brunimento, no caso de um Tem cilindro. brunimento, tem polimento, tem vários, vamos dizer assim, formas, né? Vários equipamentos que você pode fazer. Mas a gente geralmente generaliza com retífica, tá? Retífica geralmente é um equipamento que você consegue rugosidades aí para a indústria,
muito boas. Acho que se você está indo para equipamentos, tipo, que precisam de rugosidade, assim, muito precisa, calibrador, algumas coisas assim, aí você especifica algumas coisas, igual o Ítalo falou, brunimento, ou então polimento, um diamante, umas coisas mais específicas, assim, mais, né? Tá. É isso. Deixa eu ver, alguma outra dúvida que vocês queiram perguntar disso daqui? Professor, eu tô com aquela dúvida lá, eu vou mostrar aqui no computador, pode ser? Pode. Tá, só um momento. Tirei minha apresentação, você Se pode alguém tiver mostrar. dúvida, pode adiantar enquanto eu ligo aqui. Ô, professor, você falou que a rosca é de quantos milímetros? A rosca é 1 polegada e o passo é 8. 1 polegada e o passo é 8. Isso, mas, ó, outra coisa. Eu mostrei para vocês como faz rosca. Só que na prática, gente, a gente não faz rosca tipo no AutoCAD, no programa de CAD, não. Porque fica muito pesado e é uma coisa que geralmente você só precisa especificar na rosca, você não precisa do detalhe cosmético da rosca. Você não precisa enxergar aquele parafuso bonitinho, igual a gente desenhou. Você precisa do quê? Do diâmetro nominal da rosca e do passo. Você especifica a rosca assim: diâmetro nominal, passo. O resto é norma. Quem fabrica rosca vai na norma. O funcionário, o operário que for fabricar isso, se for fabricado em chão de fábrica, ele sabe o que é. Você dá o diâmetro nominal e o passo. Se for rosca, por exemplo, porca você compra. Porca você vai numa empresa e compra a porca que você quer. O material que você quer, com a rosca que você quer. Eles lá se viram. Você vai precisar do quê? Do passo e do diâmetro nominal. Bom? É isso. Alguém mandou alguma dúvida? Significa o W. Professor? Pode falar. Para gerar um arquivo de cada, não? Eu vou falar sobre isso. Espera aí, segura um pouquinho. Você perguntou o que significa o W. Eu não estou lembrando o que significa o W, mas não lembro mesmo. Eu estou tentando lembrar do nome em inglês, mas em inglês é... É isso que eu ia pensar mesmo. Eu acho que essa é um tipo da rosca. É a rosca Whitworth, que eu acho que é a da norma americana. Não lembro. O ADIN, que é alemã. É o tipo da rosca, é isso daqui, ó. Bom, esse W vem daí. Ítalo perguntou... Cadê a Daniela com a tela dela? Tô esperando. Só um momento, professor. Tá bom. Ítalo perguntou o que mesmo que eu falei para segurar o pensamento aí? Ah, de fazer as peças separadas. Foi isso, não foi? Foi. Muita gente me mandou foto e fez as peças juntas. Gente, spoiler da aula que está gravada lá para vocês no Moodle. Tem 2 aulas gravadas lá para vocês, uma das melhores aulas que tem. Eu tentei explicar detalhadamente, assim, muita coisa de montagem. Vocês vão ver que eu tentei explorar ao máximo todas as ferramentas. Eu acho que tem 3 botões tem 3 botões para montagem. Eu fiquei 40 minutos explicando 3 botões, tentei explicar bonitinho, tá bom? Tentei sanar as dúvidas que vocês, do que eu estou fazendo e de coisas que vocês podem tentar fazer, que é o que eu falei que a matéria é tentar despertar para vocês ideias de quando vocês forem pôr a mão na massa, né? Bom? Tornar vocês independentes, assim, em desenho. Exatamente, tangente, restrições, tangente de orientação e de align, que é tipo de toque, né? Pode falar, Priscila. Ô, professor, só que na configuração aqui da rosca, só pede o milímetro. É Tamanho. porque, então, se tiver em milímetro, é porque ele está na norma de milímetro, mas tem a norma de polegada também. Tá na norma ISO.
Se é de polegada, não é ISO, eu acho. A ISO, ela é em milímetro. Então, Tá bom. como rosca e parafuso são uma coisa antiga, tem várias normas e todas elas são populares. Bom. Tem algumas questões de equivalência, tá? Gente, eu não vou me importar, assim, 100% se, por exemplo, o programa ele não tem essa norma. Porque a norma de rosca, ela tem que estar embutida no programa. Foi igual a Priscila falou. Professor, eu fui lá na norma Priscila que falou lá, ela pode confirmar. Tem lá escrito, por exemplo, tem norma DIN, norma ISO. Então, a rosca ela vai estar padronizada só de acordo com aquela norma, né? Então, se vocês não acharem aquela norma, vocês podem tentar pegar alguma equivalente ou próxima para gerar. Isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, como fazer rosca. Segura que eu vou mostrar. Bom, tá. Voltando à parte que eu estava falando sobre as peças, fazer as peças separadas ou juntas. Eu sempre recomendo fazer as peças separadas. Vocês vão ver lá que eu explico por que eu recomendo fazer essas peças separadas. Além de fazer as peças separadas, eu recomendo que vocês coloquem cada peça em um componente, para que as peças depois não fiquem juntas. Enquanto eu espero Daniela, eu vou aproveitar para poder mostrar. Tá bom? E aí... Oh, meu Deus. Vou mostrar isso já. Então, aqui deixa eu abrir o projeto de vocês, dispositivo de furar anéis. Percebam também que vocês vão ver que meu desenho, ele está literalmente igual os nomes dos componentes estão iguais ao que está lá na folha de desenho. Facilita muito, se você já tem um projeto, você seguir os mesmos nomes. Então, ó, eu segui os mesmos nomes, ó. Suporte, bucha, eixo, pino e porca-arruela. Vocês vão ver que eu fiz um subconjunto com a porca e com a arruela, tá bom? Não se preocupem que lá eu explico tudo, como faz para mudar a cor, para ficar desse jeito que de vocês provavelmente está assim, sólido, 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 sólido. Provavelmente de vocês está assim, né? Então, tem que ter cuidado para trabalhar com esses sólidos, assim, igual está assim, sólido. Qualquer coisa, se você fizer interferência, os sólidos eles vão juntar. Se você fizer qualquer interferenciazinha de um milésimo no software, ele vai juntar um sólido com o outro. Bom, então é por isso que é bom deixar separado. Eu explico essas coisas lá. Vou professor. Pode falar. Calma aí, William. Eu não escutei nada, Diogo, perdão. É porque até hoje que eu tirei que eu desfixei esses negócios do lado esquerdo aí, ó. Eu não consegui colocar até hoje. Eu tô sem até hoje. Você foi aqui nessa setinha que eu te falei? O pior é que eu consigo fixar, mas não fica igual, não. Ou fica um, nunca fica os três. Eu não consigo fixar um em cima do outro, mas eu tô apanhando bastante pra fazer por causa disso. Porque aqui, ó, você tá vendo esses pininhos aqui? Se você clica nesse pino, ele vai sumir. Foi isso que eu fiz, apertei sem querer e sumi com os três. Mas aí tem como você colocar de volta. Com certeza por aqui, ó. Personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. Se não me engano, quando você oculta, fica uma barrinha, quando você abre um comando, uma barrinha preta com as especificações do comando, tipo assim, aí se você clicar. Tem um lugar aí só com uma barrinha preta logo na parte superior. Aconteceu com isso daí. Eu apertei ali a aparência ali embaixo. Eu vou entrar com o e-mail do meu irmão, viu? Ah, esse Luiz é você? Isso. Ah, tá, eu tô aqui. Gente, alguém conhece algum Luiz? Com uma carinha. Porque porque já teve casos aí que eu escutei de gente que entra com perfil externo da faculdade. Teve eu escutei o professor me contando. Professor, né? Professora aí, incógnita. Que chegou uma pessoa, entrou, deu um grito e saiu. Tipo, entendeu? Aí, sei lá, agora eu tô conferindo os nomes. Fica doido, né? Bem-vindo, Luiz. Fala. Priscila falou bem-vindo, Luiz.
Para você compartilhar, Daniela, você precisa eu terminar. Eu tô só terminando de explicar o que eu preciso. Será que foi eu? Que eu Tá bom. preciso falar. Tá Isso bom. daqui... Tá, eu escutei falando. Isso daqui é a aula que tá gravada, tá, gente? Para aprender a fazer isso daqui. Só respondendo a última dúvida que era de Priscila nos materiais. Aqui, Priscila, quando você tem essa parte aqui de... Se eu não me engano, é aqui. Não, não é aqui não. Quando você pega no sólido específico, eu acho que você tem como editar. Isso, ó, é aqui mesmo. Então, por exemplo, aqui é porque eu tô com a montagem. Você tá vendo que eu vou dar uma expandir tudo para você ver como é que fica, ó. Tá vendo? Ó, isso tudo foi o que eu ensinei vocês a fazer nessa aula. Então, aqui eu tô dentro do suporte, que é essa peça roxa, eu clico no sólido. E aí, quando eu clico no sólido, eu consigo ver o material. Tem aqui do lado esquerdo, embaixo, ó, tem material. Aí tem material desconhecido. Aí você pode especificar materiais mais habituais, mais comuns, que são utilizados na indústria, e ele já tem aqui pré-carregado, ó. Vocês lembram lá, quem fez aula comigo, que eu ficava falando o tempo todo de um aço que chamava 4340 e 4130, esses aços assim, ó, 1060, 1000... Tem uns... Não, esse aqui não. Eu falava do 4340. O 4340 e o 4130, eles não são completamente diferentes. Tem o 8660. Então, são aços bem famosos. Vocês escutam eu falando direto nas aulas, então vocês vão ver que eles aparecem aqui. Tá bom, Priscila? Se você quiser... muitas vezes, quando você especifica o material, vocês vão ver que ele até muda a cor. Eu gostava de fazer isso quando eu fazia desenho na faculdade. Ao invés de mudar a cor do material, eu mudava o material. Porque aí tinha uns que ficavam bonitos, assim, tipo bronze, cobre. Tinha uns assim, com as cores bem bonitas. Vocês podem Professor, Pode eu te falar. perguntei também sobre o entalhe, que o meu não estava indo, só vai até 2. Tá, você estava usando que ferramenta para fazer o entalhe? Porque tem mais de uma. O entalhe mesmo. Porque tem assim, ó, por exemplo, se eu vou dar um exemplo, eu vou ativar ativar componente. Tá. Então aqui eu posso editar o suporte, tá vendo? Ó, o suporte é essa caixa roxa. Eu posso criar um entalhe pegando aqui, ó, no projeto, clicando em arrastar e clicando na linha. Eu cliquei na linha. Aí eu vou aqui, coloco recortar e vou aqui onde tem, ó, entalhe. E esse entalhe, ele pode ser de qualquer tamanho. Por isso que eu não sei qual que foi a ferramenta que você utilizou. Por exemplo, você estava falando que não vai mais que 2. Coloca 3. Não foi. Foi. Olha lá, ó. Não, ó, ao invés de ser aqui em 3, eu posso mexer aqui. Vou fazer de novo. Eu vou arrastar, clico aqui. Aqui interativamente é até melhor. Se eu arrasto para dentro, aqui está no modo de redondinho. Ó, peraí. Vou colocar aqui no modo de entalhe e aí eu posso arrastar o quanto eu quiser. Ó, você pode 3. Você queria lá era 3, 3,5. 3,5. 3,5. Professor, Vendo? professor, Juro dá que para não. você fazer tipo uma Oi, hipotenusa? perdão, é que eu acho que a Priscila queria falar alguma coisa. Pode falar, Priscila. Aí depois eu dou a palavra pra você. Desculpa, é porque não vai de jeito nenhum, professor. Desse jeito aqui? Foi desse jeito aí que eu fiz, não vai. Engraçado. Deixa eu ver aqui, fazer outra vez aqui. Mas não vai, não. Pode falar aí, tudo. Desculpa ter. Tá, mas deixa eu só concluir o que você estava falando, Priscila. Se você não conseguir fazer isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui em modo de esboço e fazer o esboço. Você vem aqui, gira, e aí você faz um entalhe aqui. Por exemplo, aqui. Aí você dá uma edição de final de rascunho. Era isso que eu ia falar, professor. E aí você vem e arrasta a imagem. Aí você faz o que você precisa aí. Entendi. Obrigada. Nada.
Era isso que você ia falar, Ítalo? Era. Ô, Guilherme, eu acho que se você só clicar na seta da direção também e digitar no teclado o valor, eu acho que ele já vai. Sim, foi o que eu fiz depois também. Clica na seta, Priscila digita no teclado direto. Foi o que foi o que você falou. É isso mesmo. Foi o que eu fiz também, eu digitei aqui no teclado. E, vocês estão com a mão levantada? Alguém quer falar? Ah, Mas minha versão foi eu Vanessa, agora que eu esqueci. vi. Agora que eu vi. Que era Fazer você esses mesmo. anos embaixo. Certo. Era mais ou menos isso que eu ia conversar. Ah, tá, lembrei. Tem outra coisa para falar. O que eu quero que você... Eu vou escrever, mas eu quero comentar aqui também na aula. Então, o que é a atividade? Primeira coisa, a atividade é gerar as peças. Vocês estão vendo que... Ah, tem outra coisa também. As peças, elas estão montadas, mas se vocês perceberem aqui, não sei se vai dar para ver. Deixa eu tentar arrastar. Quando vocês vão ver que depois que você faz as referências, não consegue mexer. Deixa eu só tentar fazer agora. Pronto. Vocês vão ver que eu não gerei com a rosca. Ah, professor, você é preguiçoso, hein? Por quê? Por que eu não gerei com a rosca? Vocês quiserem fazer, foi o que eu falei, para treinar, até porque a gente já viu. E se eu pedir para vocês fazerem uma mola, lembra que a mola vocês vão ter que fazer. É diferente, por exemplo, de uma rosca que tem uma ferramenta para a gente fazer, que eu vou mostrar. Mas a mola, vocês vão ter que fazer. Então é bom para vocês treinarem. Tá bom? Eu recomendo que vocês façam sim, para vocês treinarem. Mas tem um modo aqui, tem dois modos de você fazer rosca. Um é você colocar só no desenho. Faz que nem eu. Coloca 1 polegada de diâmetro externo, 1 polegada de diâmetro interno. Coloca 1 polegada de diâmetro externo, coloca 1 polegada de diâmetro interno, monta. Facinho, o seu desenho montou. Depois, você tem uma ferramenta aqui, ó. Aqui, no desenho, lembra que desenho era detalhe. No desenho tem aqui, ó. Aqui, essa ferramenta que chama rosca. Então, você pode colocar uma rosca. Isso daqui é o que a gente conhece como rosca cosmética. Foi o que eu falei. Imagina você estar gerando um desenho de um carro e cada parafuso, cada porca que você tiver no carro, você vai fazer uma rosca. Lembra que a peça foi uma das peças, a engrenagem, a rosca, foram peças que, das que a gente fez, eu acho que foi a que mais demandou computador. E, né, apesar de demorar alguns segundos, foi a que mais o computador demorou para gerar a imagem. Então, eu não recomendo que vocês façam todas as roscas. A gente vai utilizar ou essa daqui, que é a do desenho, mas outra bem comum é aqui, onde tem ferramentas e tem aqui identificar furos ou furo padrão. Vocês vão ver que a gente consegue fazer furos. Por exemplo, na porca, a gente conseguiria utilizar a ferramenta de furo padrão. E aí aqui tem até como são os furos, estão vendo? Ó? Tem se é rosqueado, se você quer que fique cosmético, tem várias opções. E aqui, ó, tem os tipos de norma. É o que eu falei. Lembra que eu falei que como rosca era uma coisa antiga, tinha um monte de norma? Ó, para vocês verem, eu não estava mentindo. Olha o tanto de norma que tem aqui. Estão vendo, ó? Então, agora, para gerar aquele lá, a gente tem que saber qual que é aquele W, e se aquele W, ele aqui, ó, essa daqui, provavelmente, ó, 1 polegada e 8. Estão vendo aqui que deu 25,4? 25,4 é 1 polegada. E 8 era justamente aquele que iria. Então, a gente tem que selecionar e tal. Eu não vou ensinar para vocês agora, porque não é o momento, nem tal. A gente vai mexer nisso depois. A gente não está nessas ferramentas aqui ainda, não. Tá bom? A gente já mexeu nessa de esboço, já mexeu nessa de projeto, a gente já mexeu agora na de detalhe, que é de desenho. A gente nem terminou. E a gente viu aqui a de montagem. Né? Tá bom? Mas vai ter um momento que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que revisar também, para não ficar aqui que nem um doido, ficar tentando fazer rosca. Ok? Mas é só para quem quiser. Eu sei que tem gente que gosta de mexer nesse software. Se vocês quiserem explorar,
tá bom? Aí é ali que mexe. Eu recomendo fazer nesse último que eu mostrei. Ô, Guilherme, qual é a tolerância entre a rosca do parafuso e a da porca? Aqui no desenho, geralmente você faz elas encaixadas. Elas vão encaixar uma na outra. Você coloca uma polegada 8, uma polegada 8, você faz as duas iguaizinhas, coloca, montou. No desenho, você pode especificar tolerâncias diferentes, né? Lembra lá quando eu gerei o desenho, que eu mostrei para vocês onde é que colocava a tolerância? Então lá você pode anotar, porque tem essas anotações. Porque tem um detalhe. A porca e a rosca, né, da externa, por exemplo, parafuso, elas são especificadas de modo diferente às vezes, por conta do vão, do dente e tal. E as normas têm isso especificado. Então, geralmente, porca e rosca tem, num desenho de indústria, não tem lá pequenininho do ladinho, não. Tem um número. Então, esse parafuso é parafuso 1. Tem lá 1. Aí você chega na legenda e tem lá, número 1. Parafuso tal, desse jeito, tolerância tal, blá, blá, blá. Tem tudo na sua folha de desenho anotadinho. Entendeu? Entendi. Ô, professor, em relação a esse detalhe aí da porca, O que tem? eu não consegui fazer, não. Pode deixar sem, tá bom? Se você não conseguir, se der algum problema muito sério, assim, não é o escopo, eu não mostrei por enquanto, é o que eu falei, por isso que eu tô passando as coisas aos poucos para vocês fazerem a atividade. Mas para essa atividade, como eu vou pedir para vocês entregarem daqui a pouco, eu não vou conseguir chegar, provavelmente não vou conseguir chegar nisso. Então pode fazer que nem eu fiz aqui, só os cilindros, encaixe os cilindros, porque o mais importante aqui no caso é só a montagem mesmo. São as ferramentas que eu estou passando por enquanto, tá bom? Entregar daqui a pouco? Ui. Daqui a pouco, não Daqui é? a pouco? Daqui a semana que vem, não é isso? Dia Ai, meu 22. Deus, tá. Guilherme, você quase me mata. Não, me mata do coração, não, pelo amor de Deus. Guilherme do Dia céu. 22. Tem a Guilherme, tem a Eu nem Guilherme. ensinei gente, eu nem ensinei a montar a aula de hoje. Como é que eu vou cobrar um negócio que eu nem ensinei a montar? Eu sei que eu sou doido, que eu faço isso às vezes, mas não sou tão doido assim também, não. Eu sei que eu sou doida. Vai saber, essa pandemia tá tudo Mas eu ainda doido. não preciso de remédio ainda. Eu sou um doido assim. Bom, Ô, professor, pode falar. no parafuso lá, qual é o diâmetro da parte da rosca? Porque o diâmetro lá do começo é 33. E na parte da rosca, eu não consegui achar o diâmetro pra fazer. Peraí que eu vou abrir o desenho para tentar ver o que você tá falando. O que eu te falo vai ser uma polegada. Aqui deve ter confundido, não é aquele, nem a coisa que eu confundi. É esse daqui, W18, esse aqui? Isso, Você é tá uma falando polegada disso. assim? Isso aqui é 1 polegada por 8 de passo. Foi o que eu mostrei ali por último, de especificar. Tá. Esse W, eu mandei no chat, que é o tipo do parafuso aí, que é Whitworth. Aqui. É bem difícil de falar esse nome. Esse W é disso, é de acordo com a norma. Os parafusos eles são especificados de acordo com a norma. Aí é essa norma aí, Diogo. Tá bom? Beleza que eu cheguei atrasado, eu só vi a metade da explicação, não entendi, não. Tranquilo. Tá bom? Última coisa para falar. Alguém quer falar alguma coisa? Para eu ir para a última parte? Não. Vocês já responderam lá o negócio que eu pedi? Já tem 9 respostas aqui. Ui, ainda não. Esqueci. Responde lá. Eu não lembro. Vocês têm, né, tem 16 pessoas, tem 15 pessoas aqui, faltam 6 aí. Para quem chegou depois, vou passar de novo. Alguém tem o link aí? Tem no Telegram, né, que eu passei. E respondam aí pra mim, sejam sinceros, tá bom? Eu podia ter colocado alguma coisa de comentar, né? Se alguém quisesse comentar. Se alguém quiser comentar, manda no privado do Telegram lá, se quiser comentar alguma coisa sobre as aulas e tal. Tá bom? Eu gosto muito de receber esses feedbacks, assim, sobre coisas ruins, principalmente pra gente melhorar. Última coisa que eu queria falar é sobre como que eu quero que vocês gerem os arquivos para mim. Eu quero que vocês gerem como se fosse um desenho, tá bom? Eu falei que eu ia passar uma folha de desenho para vocês, até seria bom para vocês utilizarem essa folha de desenho padrão. Mas as próprias folhas de desenho que tem, vocês conseguem fazer essas coisas também. Eu quero que, igual naquela de desenho, eu quero que vocês gerem o desenho de cada peça,
e o desenho da montagem. O desenho da montagem, você pode vir direto e colocar o desenho da montagem das peças montadas. Tá bom? É a mesma ideia, você só coloca a montagem. Tá bom? Na vista, por exemplo, pode ser isométrica, que é a melhorzinha para colocar em folha de desenho. E aí, gerem os desenhos das peças. Tá bom? Gente, eu vou ser, assim, muito, muito sincerão com vocês, tipo, vocês podem copiar uns dos outros. É muito fácil para essas matérias computacionais vocês copiarem uns dos outros. Mas, assim, como é uma matéria mais aplicada, que eu percebo que vocês gostam mais dessas coisas mais aplicadas e tal, pratiquem, né? E de gerar os desenhos, as dúvidas que vocês tiverem, vocês mandem. E aí vocês geram e me mandam o PDF. Eu quero que vocês mandem o arquivo também. O arquivo da montagem. Igual eu gerei esse arquivo das peças todas montadas. Então eu quero que vocês gerem o arquivo da peça montada, os arquivos e os arquivos de cada peça. Tá bom? Então é o quê? Vai ser um PDF. Vocês vão ter que gerar um PDF para cada peça e um PDF para o conjunto montado. Tá bom? E além disso, vocês vão me enviar um arquivo. Não, essas peças não são grandes, não, ô Wanderson. Não são grandes, não. Os PDFs também vão ser pequenos, tá? Eu vou colocar lá, se faltar tamanho, eu posso colocar mais megas, além de 10, colocar tipo 20. E o bom é que vocês coloquem tudo numa pasta zipada. Façam uma pasta zipada de vocês e coloquem. Se der muito trabalho e tal, vocês vão me avisando. Mas não dá tanto trabalho assim, não. Tá bom? Gerar, por exemplo, o desenho de uma... na verdade, não é de todas as peças, não. Eu falei uma coisa errada. Não é de todas as peças porque não precisa de todas as peças. Não precisa da rosca. Não precisa da rosca. Precisa do eixo. Precisa do eixo. Os desenhos detalhados são só do eixo e do suporte. São só desses dois. Já falei, já estava doidando aqui. Eixo e suporte. Não preciso da arruela, não preciso da rosca, não preciso da bucha e não preciso do pino. Salva um PDF? Salva. O próprio programa tem uma parte que chama exportar. Você vai exportar a folha. É bom, você exporta a folha do jeito que está. Não precisa mexer muito. Bom, assim, mas que seja alguma coisa com as cotas principais, as cotas necessárias para você fazer o desenho e tal. Bom? Não entendi, professor. Eu falei que o próprio programa, ele exporta para PDF o desenho. Vai ter... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês podem exportar ou imprimir. Se não der certo exportar, vocês podem colocar para imprimir. A gente travei aqui. Ah, tá. O que eu tô dizendo? O que eu tenho que fazer? Tô olhando pro programa. Olhando para mim. Então, aqui a gente está em detalhe, não é isso? E aí tem... Imprimir. Imprimir e tal. Você pode utilizar essa ferramenta de imprimir para poder imprimir a folha de desenho. Eu tenho quase certeza que tem outra forma de exportar também. Professor, o PDF vai ser igual o desenho que você está mostrando na tela aí, ou daquela outra parte, no caso do esboço? Como assim? Tipo assim, aí tá a figura, no caso, já 3D aí, né? E tem aquela parte que a gente faz o esboço, onde coloca as cotas, onde a gente faz o desenho. Não, eu tô falando folha de desenho, é folha de desenho mesmo, 2D, e do ladinho, igual eu fiz, o desenho 3D. Ah, o PDF, Mas no caso tudo da 2D. folha de desenho, né? Folha de desenho, 2D. Ah, tá. 2D. Vou nos perguntar, acho que me perdi no meio da sua fala. É para gerar o desenho detalhado só do eixo do suporte? Isso, só do eixo do suporte. E a prova, como é que vai ser? A prova é tipo isso, essa atividade. Eu vou passar uma peça para vocês, um conjunto, e vocês vão fazer as peças separadas e o conjunto. E vocês vão gerar os desenhos e tal.
Tá bom? Eu não vou pedir para fazer os desenhos de tudo, provavelmente eu vou pedir para fazer um desenho mesmo, igual eu fiz agora. Pedir o desenho, por exemplo, só do eixo e do suporte. É para mandar folha de desenho? É para mandar folha de desenho. Igual eu expliquei na semana passada. Aquele desenho lá. Vocês vão fazer o desenho detalhado com as cotas em 2D planas do suporte e do eixo, dessas duas peças. E vocês vão gerar um desenho 3D numa vista deste que eu mostrei hoje, que é a montagem, uma da montagem. Tá bom? Tá, alguém mais faz um vídeo, exemplo, explicando isso tudo? Pode ser, posso fazer. Posso fazer sim. Eu até, nesse vídeo, igual o Vitor pediu para fazer um vídeo, eu vou ver se eu já gravo logo. Hoje eu não vou conseguir, vou dar aula para vocês daqui a pouco. Mas amanhã, logo cedo, eu gravo isso e aí eu já faço também para gerar a folha, exportar, para imprimir, tento fazer para imprimir, para vocês verem como é que fica. E se eu ainda conseguir, eu mando a folha de desenho padrão, tipo a NBR. Que aí se vocês quiserem usar, fica até mais fácil. Beleza. Bom, então eu vou ficar devendo para vocês esse vídeo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Qualquer coisa? Falta a Daniela, que vai me mostrar um negócio. E para os meninos de mecânica que vão ter... São 3 folhas. Eu vou explicar isso depois, amanhã em detalhe. Uma folha é 2D do eixo. Outra folha é 2D do suporte, com as cotas necessárias para você fazer o desenho. Todas elas, todas as cotas. Igual, bem parecido com o PDF que eu passei para vocês. E uma folha, eu quero uma vista isométrica da peça montada. Só como se fosse um PDF simples, só uma figura. E além disso, vocês vão colocar a peça mesmo, a peça montada. Vocês vão gerar um arquivo com a peça montada, igual eu tenho aqui nesse meu programa. Vocês estão vendo que eu tenho uma peça que chama dispositivo de furar anéis. Tá bom? Ô, professor, depois você... eu vou escrever. Descreve aí tudo todas as exigências. Tá bom, escrevo. Eu vou escrever isso, além do vídeo, eu escrevo na atividade. Tá bom? Beleza. Lá do Moodle, na descrição da atividade. E realmente, como você falou, é para entregar daqui a pouco mesmo, viu? Meu Deus. Semana que vem, né? Professor, Pode falar. tipo assim, eu fiz a maioria das peças, só falta só a porca e a arruela. Só que assim, eu não as cotas lá no PDF tá um pouco confuso. Ruins. Uhum. Você tem um outro melhor? Eu falei disso antes de você chegar. A cota, deixa eu compartilhar aqui. Vou falar mais uma vez, rapidão. Então, ó, essa cota aqui tá bem ruim de... Meu Deus. E aí, gente? Aí, consegui. Essa cota tá bem ruim de ver, né? Ela é 1 polegada por 8, tá bom? Então, aqui, no caso, esse diâmetro externo dessa rosca é 1 polegada. E 8 é o passo. O passo é a distância entre 2 filetes, que é assim que a gente especifica rosca, né? Então, é 1 polegada, tá bom? Que outra distância que tá ruim de enxergar é essa daqui, né? Essa distância não, uma cota. Essa cota é 1/4, tem aqui na tabela, que é a mesma do pino. E essa cota aqui, como o parafuso e a rosca, elas se encaixam, vocês podem ver aqui também, né? Que a porca, ela é de 1 polegada, onde tem aqui, né? 1 polegada. Bom, Ricardo? Certo. Era esse mesmo, estava confuso. Ok. Então eu vou fazer esse vídeo gravando o que é para fazer e colocar lá detalhadamente para não ficar solta, pontas soltas, para ficar mais Ô, professor, amarradinho. agora as cotas que você vai querer as cotas na folha de desenho, né? Você especifica cotas numa folha de... Como que você especifica cota na folha de desenho? Vamos ver se vocês lembram lá de desenho.
quais são as cotas que você tem que colocar, como que você faz. Você precisa das cotas necessárias para que o desenho seja reproduzido. Então, como a gente está gerando, com a peça seja reproduzida, como a gente está gerando peças separadas, vocês vão especificar todas as cotas. A gente não está fazendo desenho de conjunto ainda, então vocês vão gerar as cotas todas, de chanfro, de arredondamento, do buraquinho e tal, do pino. É basicamente fazer o processo reverso do que a gente fez até agora. Tipo isso. Exatamente. Essa atividade, gente, ela vai valer bastante, tá? Se vocês precisarem de mais uma semana, eu dou uma semana, mas caprichem, tá? Porque vocês estão vendo que basicamente a gente está usando tudo que a gente viu. Beleza. Já adiantei algumas coisas, mas vou ter que conferir tudo de novo por causa dessas cotas aí. Acho que eu vou ter errado. Para vocês assistirem a aula de hoje, eu recomendo que vocês já tenham todas as peças feitas. Tá bom? Você não estava valendo 3 pontos essa atividade, não? Isso em Caprova? Ou eu tô enganada? 3 pontos são todas as atividades. Se eu der mais uma atividade, vai entrar aí. Deus me livre, Guilherme. Gente, vocês gostam, viu? Não vou falar nada. Um negócio legal, essa matéria é a matéria mais legal do universo. É boa. Tô brincando. Se puder dar mais uns dias aí. Mas eu não sei vocês. Geralmente, quando eu vou estudar para dar aula de vocês, eu fico 4, 5 horas fazendo as peças que eu nem vejo. Sério mesmo. Eu fico vou fazendo. Quando eu vejo, passou 5 horas, 4 horas. Seu computador não derrete, Guilherme. Você quer, professor? Uai, gente, vocês acham que dá? Você quer ver tempo para preparar a aula? É preparar a aula teórica. Essas aulas tipo metrologia demoram horas para fazer uma aula daquelas. Pode não parecer, mas demora. Eu deixo para fazer essas atividades já mais para a noite, quando eu tô com sono, já porque a movimentação ali acaba tirando o sono. E as aulas teóricas, você ficar lendo, acaba dormindo. Tá, sim. É bom, né, você conciliar, assim, atividades práticas, né, quando você tá com sono, assim, é bom mesmo. Dá uma ativada. Gente, era isso, eu fiquei até mais tempo do que eu achei que eu ia ficar aqui. Vocês querem me perguntar mais alguma coisa? Ai, gente. É o mínimo, né? Querem perguntar mais alguma coisa? Sim, professor, não é isso. Pode falar. Sobre as cotas, você não vai falar na aula que você postou lá no Moodle, não, né? Sobre as cotas. Aqui tem lá, é sobre montagem só. É a que eu vou preparar uma aula para amanhã para poder colocar para vocês explicadinho o que eu quero, para não gerar confusão. Né? Eu não me recordo, mas na aula da folha de desenho, você falou sobre essas cotas? Falei. Tá bom, vou voltar lá, porque eu não lembro. Tá bom. Se não assistiu também não, tá lá também, tá bom? Não tem problema não. Eu assisti, Guilherme, eu só não lembro. Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, às vezes, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar que eu, por exemplo, eu pelo menos tenho. De que não deu tempo de assistir, você priorizou alguma outra matéria que você tem prova. Normal, vida de estudante que faz 7 matérias no semestre. Essa matéria é muito legal, a aula, não tem como abrir mão, não. Muito obrigado pelos elogios aí do chat. Tô igual aquele povo das lives. Ai, gente, muito obrigado pelos elogios do chat. Siga no Instagram. Siga meu canal no YouTube. Ativa o sininho aí, gente. Mas isso aí muitos de vocês já fazem. Eu vou parar a gravação. E aí é